Olá, amigos do Com a Palavra Cast. Está começando mais um episódio e hoje vai ser um bate-papo. Eu, Alexandre, juntamente com o nosso amigo Giacomo. Fala aí, E Giacomo. aí, pessoal, tudo bom? E aí, Alexandre, tranquilo? Tudo ótimo, beleza? E o assunto aqui hoje é polêmico, muito polêmico. Vocês já estão observando na imagem aqui, mas uma Aliens. imagem misteriosa, algo assim, relatos sobrenaturais, talvez. Olha, depende do entendimento, Pode ser pode ser considerado sim. aparições, é, avistamento. Hoje o assunto é alienígena. Alienígenas. ETs para os mais ETs. próximos, né. UFOs, UAPs. O Giacomo é um isso me assusta um pouco. Ele é um grande entendido nesse assunto. Um entusiasta. Um Um entusiasta. entusiasta. Eh, eu não sei se isso me preocupa ou se me deixa mais tranquilo. Numa possível invasão alienígena, eu sei pra quem eu posso perguntar. Por enquanto, tá tranquilo. Tranquilo? Por enquanto, sim. Eles vieram em paz. Cara, não. Não? Não. Algumas raças sim, né? Mas mais pra frente a gente vai falar algumas coisas. Mas pra deixar claro já pro pessoal, né? Então, por que estamos gravando esse episódio hoje? Porque entre o dia 6 e dia 8 deste mês é pra ter uma grande revelação. Antes do lançamento do filme. Vai ser depois. O filme não é pra ser lançado dia 6? Pelo que eu vi, dia 10. Dia 10? Mas então, o filme, né? A gente tá falando o filme dia B, né? Que na verdade o nome do filme é A Grande Revelação, né? E ele conta a história. Até tem a Emily Blunt, né? Emily Blunt. É a mulher do John Krasinski, eu não lembro dela. Mas ela é uma excelente atriz, ela já fez A Chegada, e ela vai fazer agora, então, novamente um filme sobre alienígena. E aí, pra fazer a grande revelação de qual raça, é o que eles vieram fazer. É uma preparação para o que está por vir. Então vai haver uma grande revelação. Vai haver uma grande revelação. Meu Deus. E já está acontecendo. Pois é, o que mais até eu tô ficando assustado, porque a gente já combinou de gravar esse episódio aqui já há alguns dias e tal, e ainda vem Sim. conversando sobre isso. E depois a gente vai falar um pouco sobre isso aí. E aí hoje, terça-feira, no dia da gravação, o Instagram tá lotado com a aparição de um OVNI no Paraná, que um menino filmou, ele no sítio dele lá, e primeiro um som, Uhum. durante a tarde, assim, e ele foi postando nos stories. Eu vou fazer o seguinte, enquanto tu tá falando isso, eu vou colocar o vídeo. Sim. E aí a tua voz, assim. Ó, pessoal, hoje também é aquele momento que a gente faz aquele programa sem jogo de câmera, porque não é bem uma entrevista. É um bate-papo, são os relatos. E daqui a pouco os relatos vão subir de nível. Exatamente. Então só é um aquecimento pra dizer assim, tá tudo meio coincidindo. Porque daí, eu assisti outro vídeo aí de detalhe. O que aparece no trailer desse filme que tu falou, bate com o som que o menino ouviu Uhum. e com as aparições e o formato da nave. E com uma das raças alienígenas que os Estados Unidos têm contato. É uma das raças alienígenas. Pô, Esse papo tá ficando muito sério. aqui na TV, a gente tem um vídeo. Eu vou deixar ele rolando, Alexandre, enquanto a gente vai conversando. Só tira o áudio dele. Sim, já tirei. Então, esse foi um dos vídeos do primeiro lote, tá? É um avião da Força Aérea Americana, um caça, relatando um objeto voador não identificado. E aí, eles estão conversando ali, aí ele fala... Meu Deus. Ali ele foi meio que ajeitado digitalmente, certo? Pra mostrar um pouco como seria. Mas essa aqui é a imagem real. É a imagem real. Então, o que acontece? Eles relatam, ele relata pra torre de comando, estou avistando um objeto. E assim, isso não é novo, tá? Isso aí não é novo. Isso aí tem relato desde os anos 50. Desde a primeira guerra, na verdade a segunda guerra mundial. Tem relato em áudio e vídeo. Agora, relato de objetos voadores não identificados, os OVNIs, que agora são chamados de UAPs, né? UAPs. É o objeto anômalo, certo? Aí eles são objeto anômalo não identificado, que eram os nossos OVNIs, tá? Ou até UFOs eram antigamente. E aí tem os OSNIs também, que são os que saem das águas, e os outros são do céu ou da terra. Só muda o termo, mas tudo é a mesma coisa. Tipo, eles não afirmam que são ETs. Eles afirmam que são objetos que eles não conseguem identificar. Só que daí tu se depara com uma imagem dessa. E desde a antiguidade tem relatos de disco voador, tem relatos, assim, de naves espaciais e tal. Só que daí é tudo, ou era escrito, ou era em escultura, ou era nas paredes, assim, sabe? Mas a partir dos anos da Segunda Guerra Mundial, nós temos áudios
de pilotos falando, ó, passou por mim uma esfera, ou passou por mim um prato, ou passou por mim alguma coisa que a gente não conseguiu identificar o que era. E aí agora os Estados Unidos começaram a liberar algumas informações sobre isso. É para sair 3 lotes. Certo. O primeiro é documentação. Já saiu. Já saiu. Esse aqui é desse primeiro lote. Já saiu. O segundo, ele é admitir que eles têm contato. Então tá tendo o primeiro lote de quanto? O segundo lote saiu também. Saiu. Eles admitem que tem objetos que eles tiveram contato. Ou seja, recolheram alguns objetos. E o terceiro é a grande revelação, que é nós tivemos contato com um ser. Provavelmente, né, vocês? É o que tá se indicando isso. Certo? Então, vários documentos, vários. Tá louco, Alexandre? É um número gigantesco de documentação e de vídeos, não só sobre o que o governo dos Estados Unidos tem, inclusive documentos do Brasil. Sim, aqui no Brasil já teve vários relatos. Sim, só que muitos estão sob posse do governo dos Estados Unidos por causa de uma parceria que o Brasil tem com os Estados Unidos. Até lá do ET de Varginha, logo vieram agentes. Sim, acho que 1 ou 2 dias depois já chegaram. E aí eles levaram, ao que tudo indica, levaram um corpo pra USP pra estudar. E eu não lembro se 2 ou 3 corpos estariam nos Estados Unidos na área 51. Do ET de Varginha. Sim. Assim, ó, só pra deixar claro, né? A gente não vai falar de abdução, porque daí, meu Deus. Casos isolados. Não, cara. Nem A gente viu o programa já falando do caso. Que é muito recente. Sim. Mas ali não é um caso de abdução, né? Ali foi um caso de avistamento. A gente vai falar de avistamento e do que foi liberado em documentação e algumas outras coisas a mais. Porque a abdução, só por si só, já dá um episódio, sim, e mostrando mais coisas. Hoje a gente vai falar o que foi liberado e o que está sendo preparado. Bem, então, isso é teoria da conspiração ou tem algo concreto? Olha, tem algumas coisas, assim, que depende do que tu considera concreto. Agora, tipo assim, é um vídeo. Só que daí, não é manipulação nem nada, tá? Pelo menos o que já foi comprovado. Porque assim, lógico que tem aqueles que já foram comprovados que são manipulados mesmo, né? Mas isso é tipo Photoshop em foto, eles fazem também. Ou não é só de extraterrestre. Mas está sendo preparado a grande revelação mesmo, e aí o que tem de concreto? Esses documentos, só que uma coisa tem que ficar claro. Sempre tiveram pessoas que a gente chama de pessoas confiáveis, que sempre relataram algumas coisas. E quem são as pessoas confiáveis? Por exemplo, tá, piloto de caça, falando, ó, tem três objetos do meu lado, estão fazendo movimentos que eu estou na velocidade do som, e eles estão fazendo movimentos muito velozes. E daí é um relato que ele tá fazendo do que ele tá vendo naquela hora. Não tem necessidade de mentir, até porque tem no radar, tem registro de radar identificando, mostrando tudo isso. E aí é aquela coisa, né? E aí tem vários outros casos, por exemplo, aqui no Brasil tem um caso no interior de Minas Gerais, se não me engano, que é um senhorzinho que ele relata que teve contato com seres e, tipo, ele nem tinha noção de que poderia ser ET. Ele achou que era um animal, tal, ele relatou, é um cara lá no interior, um senhor que não tem necessidade de criar isso. E ele falou, ó, eu não quero que meu nome seja publicado, não quero nada disso. Certo? E tem várias outras coisas, né? Que a gente falou, né, Alexandre? Eu sou um entusiasta. Então, esses são assuntos que eu sempre dou uma pesquisada, não todos os dias, lógico, mas desde os 15 anos de idade, 16 anos de idade. Então, sim. Tenho um conhecimento. Não sou um ufólogo, mas eu estudo muitos ufólogos aparecendo. E aí, a gente tá falando de explicação, observação ou invasão por alien? Depende da raça. Tem raças. Por isso que eu falei que depende qual. Mas antes tu comentou, isso é uma teoria da conspiração? Já digo, claro que é. Porque eles estão escondendo informações, então isso já é conspiração. Mas depende muito da raça. Então, eu vou colocar aqui uns slidezinhos que eu tenho, e de cara, já aparece as 4 raças que foram divulgadas que os Estados Unidos têm contato. Olha só. Seriam essas 4 raças. Lógico, dentro delas existem várias outras subraças, tá? Você pode falar, então, um pouco sobre essas raças que a gente tá vendo? Já tem, então, tem nome dessas Sim. tal, e elas estão nesses documentos que foram revelados. E quem tá revelando isso? De onde que surgiu isso? Essa é uma boa pergunta, porque tipo, o governo americano admitiu que tá em contato com essas 4 raças? Claro que ainda oficialmente não. Mas aí, por exemplo, é aquela questão que eu falei da credibilidade, né? Esse senhor aqui é o Harold Puthoff, certo? Ele ali, ó, é um ex-cientista da CIA. Ele era tipo um consultor da CIA. Ele trabalhou há muitos anos. Aí ele saiu. E ele, em um podcast, ele admitiu que o governo dos Estados Unidos está em contato e troca informações. E tem corpos também
das 4 raças que apareceram ali, que depois a gente vai aprofundar algumas coisas sobre elas. Ele é o cara de dentro, assim. E tem outra coisa. Ele participou da Operação Prato aqui no Brasil. A Operação Prato é um dos maiores casos e mais documentados. Eu acho que tem mais de 1000 páginas de relatório, fora vídeos, que aconteceu, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte. E ele veio pra cá pra fazer o estudo desse caso. A Operação Prato, resumindo bem, porque outro dia a gente pode falar sobre ela, é quando tiveram que mandar caças para luzes que estavam atacando a população. E aí tinha até raio laser, assim, queimava pessoas, machucava. E extremamente documentado. É um dos mais documentados que tem é esse. E aí tem áudios também. E ele tava lá. Ele foi pra lá. Ele teve contato com toda a documentação, porque ele ajudou a fazer. Então esse senhor tá Aí, ajudando na divulgação. na divulgação. Que agora ele se aposentou, né? E talvez porque ele sabe que tá chegando próximo da revelação, né? E aí ele começou a soltar. Não só ele, tá? Hoje eu conferi o número de cientistas que desapareceram ou foram mortos. Eu vou dizer que foram mortos. 12 em volta do mundo todo. Tem uns que dizem que são 20, mas eu confirmei só 12. Cientistas, tanto de energia nuclear, quanto de outras fontes de energia, segredos militares, pessoas do alto escalão de vários países, não só dos Estados Unidos, vários países, e que todos eles tinham uma coisa em comum. Admitiam que governos tinham contato com alienígenas. Todos eles foram mortos. Ou desapareceram. Então tem Isso é algo que é muito... é muito suspeito. É muita coincidência. E aí, então, Voltando pras... você vai falar um pouco pra nós das massas. Isso. Aí, Quem é amigável, quem não é. olha, Já vamos começar a fazer os acordos aí. João, bom, já tem. Já tem alguns acordos. Já tem. Assim, depois eu vou falar sobre os Anunnaki. Porque eles são os primeiros registrados que chegaram lá na região da Mesopotâmia. Teriam chegado lá, né? Teriam chegado, né? E no Egito também. Só que tem documentado, dos anos 50, o primeiro é aquele chamado de Pleiadiano, que é o nórdico, certo? Aí depois os Greys. Aí os Insectoides, é uma que foi mais documentado agora, nos últimos anos. E os reptilianos não são os últimos são os Insectoides mesmo. Os reptilianos. Os reptilianos são os mais perigosos. Porque tem um detalhe ali, que depois a gente vai falar. Pode falar sobre cada um. Aqui até tem, ó, uma imagem aqui, ó, as 4 raças alienígenas. Os Greys, né, os ETs clássicos, lá em cima. Deixa eu até ir com o mouse. Aqui, ó. Ah, não, peraí. Aqui, ó. Peraí. Aí. Aqui, ó. Os Greys. Deixa eu ver se tá aparecendo lá na TV. Não tá, mas não tem problema. O pessoal tá vendo ali, ó. Eles teriam, então, a altura de 90 centímetros a 1,20 m, porque essas são as 4 raças, mas elas se dividem em espécies e se dividem em subespécies. Tem vários. Então, o que eles são? Ó, cabeça grande, olhos grandes, negros e sem pupilas, nariz e boca pequenos ou inexistentes, comunicação telepática, também por som, só que como o ser humano não entende o idioma, daí o que mais foi documentado telepatia. Mas alguns conseguem, tem alguns é que nem que eu te falei da subespécie, né? Tem alguns que conseguem se comunicar. Comportamento analítico, clínico, observador. Associação, o que eles mais são relatados, né? Abduções, experimentos e implantes. Origem, eles seriam de um planeta chamado Zeta Reticuli, de Orion, certo? Da constelação de Orion. Aí nós temos os nórdicos, humanoides pleiadianos. Aí eles têm entre 1,80 m a 2,40 m, a pele clara, suave, loiro, azuis, verdes ou claros, os olhos, né? Nariz, boca, humanos. Comunicação telepática, verbal. A maioria, telepatia. Eles são muito semelhantes ao... muito, só que algumas subespécies que são retratadas, né? É engraçado falar isso, né? Dizem que eles são pura energia. Então tu não consegue encostar. Aí aquele negócio que tu falou, né? Tipo, uma questão de crença, não sei o que e tal. Pode ter um pouco de ligação com isso. Esse é pacífico espiritual, mentor. Associação, orientação, mensagens, puro. Ele é de um lugar chamado Pleiades Orion. Mas também tem alguns que são do planeta... as Pleiades, mas também tem um planeta chamado Metali, que eles chamam de Metali. Só não sei se é esse mesmo, tá? E aí nós temos os insectoides mantides, que são os que têm formas de insetos, tá? Eles são grandes? Sim. 2,10 metros a 3 metros. Verde, marrom ou acidentado. Exoesqueleto. Cabeça alongada. Grandes e multifacetados. Comunicam de maneira telepática, mas no filme. É uma característica. Sim, eles desenvolveram isso por causa da capacidade cerebral dele, né? Algo que indica que são mais inteligentes. Assim, é aquela coisa, né? Isso tudo é teoria. Mas isso pode ser implante de chip, tá? Sim, isso pode ser implante de chip. E nós estamos próximos disso aqui na Terra. E da onde que veio esse conhecimento? Comunicação telepática, comportamento, mas assim,
telepática, só que eles também produzem som. Então, alguns relataram que conseguiram entender. E quando conseguem entender, dizem que eles são... têm uma linguagem calma, assim. Alguns que foram comportamento superior, hierárquico e frio. Associações: controle mental, capos, ameaça. Origem relatada, desconhecido. Só tem um detalhe. Os Greys, eles seriam operários dos insectoides. Eles seriam operários dos insectoides. Esses dois têm relatos muito ruins sobre ele. Principalmente por causa da experiência, né? Experiência. Aí tem a questão da hibridização também forçada. Com tirando DNA, essas coisas, né? E os nórdicos, os pleiadianos, não. É sempre ligado à questão pacífica. Muito tranquilidade. Eles... Depois eu vou focar em cada uma, alguns detalhes, tá? Aqui é só um quadro geral. E daí tem os reptilianos. Os reptilianos são saurianos. Eles têm 1,70 m, 2,50 m, escamosa, verde marrom, a pele dele. Cabeça alongada com cristas, olhos amarelos, pretos e avermelhados. Comunicação telepática verbal. Eles conseguem se comunicar tranquilamente com a gente. Comportamento estratégico manipulador. Por quê? Porque eles são transmorfos. Ou seja, eles conseguem se transformar em pessoas. E aí tem muita acusação de pessoas que tiveram contato tal, com esses documentos, de que eles estariam dentro de governos. Certo? Agindo dentro do governo. Até aqui tem assumindo o papel, controle político, elites e par. Eles têm origem de Draco. E aí tem um negócio que já são relatados que eles são interdimensionais. Outra dimensão. Até tem alguns relatos que dizem que eles vieram de dentro da Terra. Eles estão escondidos dentro da Terra. Certo? Aí é aquela coisa, né? Pode ser uma grande viagem. Agora que começa, agora. Não sei se tem mais alguma questão. Não? Eu acho que... Eu posso focar individualmente, né? Ou tu tem uma outra coisa pra perguntar? Eu vou agora falar mais algumas coisinhas. Sim, quer focar em individualmente. Aprofundar mais sobre eles. Porque tem... Cara, não tem como falar sobre tudo deles, assim, né? Mas, por exemplo, ó. Os nórdicos têm contatos, então, que nem eu falei, desde os anos 50, que eles vieram trazer uma mensagem de paz e tal. Na verdade, tem relatos documentados, né? Mas já muito, muito, muito tempo. E essa mensagem de paz Principalmente... é muito falada por causa da evolução, né? As pessoas voltam dizendo que receberam uma mensagem de paz. Sim. E uma coisa que eles mostram também é preocupação com o planeta. Muita preocupação com o planeta. Eles falam isso, ó. Passem a mensagem para que não aconteça mais isso, tem a poluição e tal. E aqui nós temos o Astacheran, que é do planeta, provavelmente do planeta Metali. Ele seria um que veio pra cá. E aí tem o seguinte, tem até nome, cara. Sim, tem o nome dele, é o Astacheran. E ele veio pra cá pra procurar... ele veio aqui pra passar a mensagem, só que ele é daquele tipo que é mais espiritual. Então ele teve muito aparecimento em, tipo, vidros, espelhos. Tem um relato de um búlgaro que estava dirigindo, de repente, em movimento, ele apareceu no para-brisa. E eu vim passar uma mensagem para você. E daí ele era para passar a mensagem. Não, até é legal, tem essa entrevista desse búlgaro. Ele falando que o Astacheran, eu só não lembro se era o Astacheran mesmo ou se era o Krosh-Tron-Pra, que é uma outra entidade. Falando sobre preservar o planeta, que tinha que cuidar disso, de todas as raças, de todas as espécies, da fauna, da flora, essas coisas. Então, sempre eles são desenhados de maneira pacífica e não agressiva. E trazer essa mensagem. Até... e daí tem a teoria que Jesus, ele teria sido um avatar, porque como eles são energia, né? Eles podem meio... Como se fosse reencarnar em alguma pessoa. Daí Jesus seria um avatar do... Se eu não me engano, é o Sadala. Eu acho que é Sadala, o nome da entidade, e daí nasceu Jesus. Então Jesus seria isso. É que nem o Krosh-Tron-Tra. Não, o próprio Astacheran, ou o Krosh-Tron-Tra, eu confundo os dois. Um é pai e outro é filho. E um tem um turbante magnético e o outro não. Só que eu confundo sempre os dois. Mas um deles, o avatar, seria o Charles Bronson. Mas Meu Deus. É muita viagem. Esse aqui é muita viagem, mas chama a atenção a questão pacífica, sabe? A questão de trazer uma mensagem de paz. Isso eu acho interessante, que não combina com nenhuma raça alienígena até agora. Só com eles. O que mostra, assim, que é uma coisa mais espiritual mesmo, tal. Certo? Então, vamos partir para a próxima. Você vê que a nave dele é super colorida e tal, né? É o que aparece muito, né? Sim. Das luzes coloridas. E aí tem uma coisa assim, ó. Só que daí, cara, se ele é que tem as várias espécies dos pleiadianos. Se ele é por energia, para que ter uma nave
Entendeu? Tipo, não tem muita lógica. Então talvez ele seja um. Ele pode. Ele pode materializar o seu corpo. Aí ele precisaria de uma nave. E aqui seriam os mais famosos de todos que vieram. Verdes. Os homenzinhos verdes chamados de Greys. Eles vieram depois dos Pleiadianos. Esse eu já vi na rua por aí, tá direto nas casas, né? É verdade, eu queria trazer, cara. Eu queria trazer, só que daí não deu tempo. Mas, viu, quando eles chegaram, diminuiu a aparição dos Pleiadianos, dos chamados nórdicos. Porque eles, sei lá, ficaram com medo, tem alguma rixa, alguma coisa, não sei. Uma briga intergaláctica, né? Aí a gente precisa falar da coalizão intergaláctica depois, né? O Ashta Sheran, ele é líder de um grupo intergaláctico de várias raças de alienígena que passam em planetas e planetas para protegê-los do próprio planeta, tá? Ele seria o líder dessa coalizão. Eu não lembro o nome bem certo, mas é a coalizão das galáxias, dos planetas, alguma coisa assim. Então, voltando para os Greys. Isso é uma foto? Isso aí seria uma foto. Seria uma foto e ali uma representação. Mas assim, né? Tipo assim, eu não vou afirmar que essa é uma foto real, porque não tem cabimento. Mas os Greys são relatados, como eu já tinha mostrado antes, né? Vários tamanhos, algumas cores variadas. Cinza, verde, até branco alguns. Mas principalmente cinza, verde e marronzinho, assim, sabe? Eles são um pouco agressivos e não demonstram emoção. Assim, tipo, como uma pessoa. Eu não acho que não, né? Porque seria um ET, não vai demonstrar emoção como uma pessoa, mas tipo, quando eles fazem a abdução, eles só mostram às vezes, tipo, tá pegando como se fosse um animal mesmo. E eles são mais famosos porque eles são responsáveis por abduções, né, cara? E um dos animais mais abduzidos, a vaca. Pra quê? Vamos lá na Terra pegar umas vacas. Mas isso assim, na verdade tem relatos mistos, né, cara? Não é só a vaca. Que vaca é um animal grande, chama atenção. A vaca é megafauna, né? A vaca é megafauna, então chama atenção para animal grande. Mas eles abduziram já várias espécies, incluindo a espécie humana. E o que eles fazem? Experiência. E eles trabalham com os insectóides, certo? E aí deles tem vários casos, que são absurdos. Assim, porque eles são os mais famosos mesmo, né? Claro, assim, né? Ele tem umas vaquinhas sendo puxadas, certo? E aí nós vamos para os chamados reptilianos. Os casca grossa. Esses aí são complicados. Por quê? Porque eles estariam, né? Por trás dos governos, certo? Até aqui, ó. O que acontece? Tem aquela teoria que diz que eles estavam já na Terra, eles moravam aqui. Aí quando chegaram os Pleiadianos e depois os Greys, aconteceu uma... E daí tem também o rolo com os Anunnaki, que aconteceu uma guerra lá, tal. Os Anunnaki se juntaram com os humanos, tal. E lutaram contra um outro inimigo. E eles estavam do lado desse inimigo, e daí, como forma de se esconder, eles foram pro centro da Terra. Centro não, né? O interior da Terra. Não é exatamente o centro. E aí vivem até hoje lá, esperando o momento de, aos poucos, eles se disfarçando de pessoas, tomar o controle. Certo? Então esses são extremamente perigosos. Aqui nós temos algumas subespécies deles, né? Lá nós temos um que foi retratado no México. São várias aparições. Várias. Peru Aqui. Então, olha só a diferença, né? Por quê? Porque existem vários répteis. Então eles também têm essa coisa. O Peru, ó, 2007. Califórnia. Aqui seria esse aqui. Esse caso aqui. Quando a gente falar, esse caso aqui cara, esse tu diz, não, ele existe, porque é impressionante esse caso desse desenho, do retrato falado, né? Brasil, 2003. Esse aqui é fake. Sim, esse aqui é fake. Esse aqui ele foi baseado num filme chamado Sinais. Eu lembro que apareceu na... Esse aqui não é bem assim, verdade. Esse aqui já argentino. Esse é menorzinho. Mas também é metamorfo, todos, né? E esse aqui, Flórida 97. Também, então, ali são características. E o que chama atenção é isso aqui, ó. E eles teriam a capacidade de virar humano. E isso aqui é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Porque a transformação, lógico, né? São os passos. Aqui eles vão ter até virar um humano completo. Tem alguns vídeos, Alexandre. Se tu olhar... Quem será? Por exemplo, uma vez já suspeitaram do Mark Zuckerberg, né? Mas existem alguns vídeos, cara, os flashes, que tu olha, a pessoa tirou a foto, e daí na hora do flash, a pupila do olho fecha como se fosse... Tem vídeos, assim. Tipo assim, tem alguém filmando, que é um evento esportivo, por exemplo, e tem alguém do lado tirando a foto. E daí tirou a foto aqui, a pessoa deu uma piscada com a pálpebra invertida, que nem se fosse um... E aí o outro tirou a foto bem na hora. E tava filmando, tem o vídeo. Tem vários casos. Meu Deus. Vários.
Aí assim, tem alguns que foram manipulados digitalmente? Provavelmente sim. Tem isso, hoje em dia eles podem... Só que são vídeos antigos. São vídeos antigos. Por exemplo, tem um, se eu não me engano, é em um discurso, eu não lembro se é do Obama ou do Bush. Tem um segurança dele, ou seja, faz tempo, né? Tem um segurança dele com um comportamento muito estranho. Muito estranho. E ele é muito parecido. Ele meio que não. Ele meio que tá nessa fase de. Ele deixa escapar um pouco da sua transformação. Sei por causa do nervosismo. Ele é muito parecido com. Cara, deixa eu ver. Com esse aqui mesmo. É um agente. E aí esse vídeo viralizou, cara. Se alguém pesquisar, aí, ó, pode pesquisar. Tudo que eu tô falando aqui, pesquisem. Vocês vão acreditar 100%? Não, eu também não acredito 100%, porque eu tenho medo. Se eu acreditar 100%, eu vou me entregar pro medo. Mas, cara, tem um vídeo de um agente que ele fica assim, ó, olhando, de repente dá uma no rosto dele, e aí ele pisca meio diferente. É assustador, assustador. E aí, nós temos os insectoides. Outra espécie, e esse é um pouco perigoso, por quê? Dizem que ele tem uma mentalidade que nem colmeia. E a colmeia, o que que faz? A colmeia trabalha em grupo até o fim. Se eles precisam eliminar o inimigo, eles eliminam. O inimigo seria o planeta Terra. Eles teriam vindo pra Terra por causa dos cereais, por causa de alguma coisa nesse sentido. E esses é uma... Assim, todas essas raças aí, nos Estados Unidos, não deu um grande alvoroço, não. E todo mundo já meio que, tipo, ah, não, essas aqui a gente já... Todo mundo já meio que sabia. Esse aqui, não. Esse aqui não era pra ser a quarta raça. Pegaram. Quando eles soltaram essas informações. Quando eles soltaram essas informações, o que assustou foi esse aqui. Porque esse aqui tem pouquíssima informação. Porque, tipo, lembra que eu falei que os Greys trabalhavam pra eles? Eles não abduzem. Tipo, tem um caso ou outro, tem abdução assim. Mas os Greys abduziam e levavam pra nave ou pra algum outro lugar. Os Greys faziam um experimento, mas quem coordenava tudo era um insectoide. Eles têm uma liderança. E aqui tem algumas raças também, né? Que são faladas. A raça insectoide, visitantes extraterrestres. Uma das espécies mais relatadas. E contatos, abduções e operações secretas. Possível origem. Sistema estelar Zeta Reticuli, Alphas Draconis ou constelações desconhecidas. Civilização antiga e tecnológica com nave-mãe em órbita terrestre. Está? Pronto. Aí tem o clássico aqui. E aí tem, a função soldado, segurança, aqui operador técnico, esse é o insectoide cinza. Aí tem um híbrido, espiões infiltrados. Aí tem a insectoide rainha, lógico, seleção insectoide, provavelmente tem isso. Insectoide drone, que é de combate. E são controlados mentalmente pelos outros. O larval, esses aqui tem pouquíssimas informações, tá? Eu acredito que esse aqui é fake. E a própria rainha, assim, não tem muita base. Os outros... cara, eu não sei. E aqui nós temos o insectóide ancião. Também tipo, isso é o imaginário do imaginário. Imaginário do imaginário. Então, assim, estamos a... Muita informação. Todas têm algum tipo de documentação. E aqui, só pra deixar claro, os Estados Unidos, então, teriam contato com 4, mas cada país tem contato com grupos diferentes. Por exemplo, a Rússia já admitiu há muito tempo que, admitiu entre aspas, né? Deixou vazar informações que eles tinham conhecimento de 16 raças alienígenas. O Japão afirmou que logo logo também vai divulgar. A China também vai divulgar informações. Então por que divulgar agora? O que tá acontecendo agora? Por que esse é o momento? Interessante a tua pergunta. Porque sempre alegavam que a humanidade talvez não estava preparada para que isso acontecesse. Entendeu? E agora seria o momento de fazer essa revelação. Aí por que agora? Porque tá preparando a humanidade. Tá preparando. A humanidade já está preparada. Há muito tempo a humanidade está sendo preparada para isso. E daí, há muito tempo quando? Cara, se a gente olha algumas escrituras, algumas coisas, tem muita coisa que é muito estranha. E daí, tu consegue achar explicação para tudo. Mas sempre tem que ficar aquela pontinha de dúvida sobre alguma coisa. E aqui seria o total das 26 raças alienígenas ao redor do mundo que já foram catalogadas. 26. 26. 26. Aí, tipo, não vamos falar de todas elas, lógico, né? Mas o que chama a atenção... talvez não, mas aí eu vou colocar digitalmente. Aqui tem alguns bem famosos, né? E como eu falei, né? Por exemplo, os talassianos são de Talos. Eles provavelmente é uma subespécie do próprio Grey, né? E assim vai, ó. Aqui tem o outro reptiliano. Esse aqui é insectoide, mas ele é outra subraça, Mothman. Aí tem o nórdico aqui, ó. Iguanoides, que também é meio
Subiraça. Mas tem dois que eu quero só falar rapidinho, tá? Que é os lirianos. Leão, É uma cabeça de leão, mas eles têm vários animais. Vários animais. Eles teriam metade de animais. Esse aqui é uma viagem bem grande. Pois é. Porque se o leão tem na Terra, porque Tem isso, ou será que o leão da Terra é uma experiência? Ou será que esses daí são experiências de outros, por exemplo, os próprios Anunnaki? Entendeu? Pegaram um leão e fizeram hibridalização e surgiram os daqui a lirianos. pouco vai vir um ET Baco. Pode acontecer. Mas também aqui, ó, esse aqui não é uma raça alienígena, ele é o que a gente chama de MIB, né? O agente secreto interdimensional, né? Que ficou famoso por causa dos filmes, mas Varginha teve isso. Todos os casos, tem muitos casos que relatam realmente que eram homens de preto, vestidos daquele mesmo jeito, fazendo perguntas com aparelhos estranhos. Isso desde os anos 20. Aí fizeram um filme. Por quê? Pra tirar a credibilidade desses relatos. É só uma coisa. Exatamente. Pra tirar a credibilidade desse negócio. Entendeu? Então é isso que vai acontecendo, né, cara? Aos poucos. Bom, então eu vou só deixar naquela primeira imagem, né? Os 4 que é para ser revelados. Se vão ser, não sei. Revelados agora entre o dia 6 e dia 8, se eu não me engano. E então, as provas concretas, tá liberando informação, Liberando informação. né? O que seria uma prova real? Testemunhos bastam? Até onde vai ter credibilidade? É só evidência, narrativa? É bom que tu voltou nessa pergunta, por quê? Que nem eu falei antes, né? Tipo, os relatos, pessoas confiáveis. É lógico que tem aquele que dá uma exagerada. Mas tem objetos que não conseguiram analisar realmente de onde é e o que é. Por exemplo, um dos ufólogos mais famosos do Brasil é o Edson Boaventura. E ele tem um minério que ele já mandou para estudo em algumas universidades e não conseguiu identificar de onde veio. E ele coletou, onde ele foi fazer uma pesquisa de campo num relato ufológico, certo? Então tem material. A própria adaga de Tutankhamon, ela é do espaço. A adaga foi feita com uma coisa que caiu do espaço, certo? Então assim, é alienígena? Teoria. É um meteorito, lógico. Então, o material tem. E tem muitos relatos de que quando caiu a nave acho que foi no Novo México, a área 51 fica no Novo México, né? Que os Estados Unidos recolheram a nave. Então assim, isso vai ser revelado? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser a primeira coisa do que revelar com quem eles tiveram contato. As naves. Ou partes. E assim vai. Então, é o material concreto. O concreto. Tá? O concreto. O que a gente consegue pegar. Porque por enquanto são Em fotos. Varginha caiu uma nave, né? É isso. Foi mais de uma nave. E tem uns que dizem que são 3 criaturas. Mas tem relatos também que podem chegar a 6. Daí eles seriam, eu lembro eles deram um marrom. Marrom. E com ele é uma subespécie dos Greys. Aí uns calombinhos assim. Uns carocinhos. Sim, é do Grey. E tanto é que eles tinham um comportamento bem parecido assim com o que era relatado deles. Certo? Daí eles caíram lá porque a nave foi atingida. E esses relatos de Varginha, o médico que fez a autópsia. Badan Palhares. Agora que ele se aposentou, agora ele começou a falar. Então é isso. Às vezes as pessoas têm assim, medo, tem alguma. Eu não quero focar muito em Varginha agora, porque, por exemplo, não foi o Badan Palhares que vazou isso, que até acho que ele já morreu. Mas fecharam o hospital. Era um hospital. O hospital tem muita gente que trabalha. Então agora tem muita gente que trabalha no hospital que tá falando. Fecharam o hospital porque uma das criaturas estava ferida e levaram pro hospital. Daí fecharam, ninguém podia entrar. Só os médicos e o pessoal do exército. E eu não lembro se foi a polícia militar também. Tem muita, tipo assim, ó. O policial, ele tá falando, e ele tá falando, não, a gente encontrou criatura assim, e tem filmado isso. A gente encontrou criatura assim, e quando chegou o exército dos Estados Unidos, ele diz, não, eu não falei nada disso. A mesma pessoa. Da versão que houve um acordo. Houve um acordo com o governo dos Estados Unidos, que o Brasil ia ganhar uma coisa, ia entregar os corpos e a nave. Mas isso a gente toca outro dia, porque tem muita coisa. Cara, Varginha é um dos... Tipo, no Brasil a gente encarou durante muito tempo como uma piada, né? Só que logo, logo vai ter a questão da lei da liberdade de informação. E tem muita coisa que foi liberada também, Varginha. Muita. E assim, tem umas coisas, cara, que tu não tem cabimento. E daí tentaram até inventar um monte de coisa pra tirar a credibilidade. No History teria no Deus de astronautas, algo assim, né? É uma série. Então, religião, Bíblia, vida fora da Terra, quais as relações, tem coisa a ver, tem uma coisa a ver. O que poderia falar sobre isso? Cara, assim, é no mínimo muito curioso e às vezes até assustador algumas coisas relatadas na própria Bíblia, assim, né? Sobre algumas coisas. Por exemplo,
Tem muita gente que diz assim, a partir do momento que ser revelado os ETs, a religião mundial vai entrar em crise. Na verdade, pode ser bem ao contrário. A religião pode ser reforçada. Tanto é que o Vaticano ele foi avisado já. Há muito tempo atrás, já, não sei quantos papas atrás, de que para eles se prepararem. Só que o Vaticano tem um plano, assim, sabe? Porque tem muitas coisas que fecham com. Tem relatos bíblicos. Tem que lembrar que a Bíblia é um livro de fé, mas ela também é um livro histórico. Com simbologia, né? Aí, por exemplo, eu vou citar algumas coisas, como por exemplo o caso, a história do Jonas e a baleia, né? A baleia teria engolido Jonas, tal, beleza. Aí tem todo o relato bíblico. Só que na Bíblia, o Jonas, o relato dele, cara, aquilo não é uma baleia que ele tá falando. E aí, tipo, não é uma baleia. E aí eles falam, aí tem outros relatos na Bíblia, né? Ele entrou num, que tem a questão da tradução da Bíblia, né? A tradução, como que funcionou a Bíblia, mais ou menos, bem entre aspas, que é muito extenso isso. A Bíblia estava escrita lá em aramaico, algumas partes, aí depois ela foi traduzida pro grego, e do grego ela foi pro árabe. E depois os romanos tiveram que pegar do árabe. Já tinha esquecido algumas coisas. É alguma coisa assim, sabe? Teve muito vai, não vai, não vai. E aí muitas palavras que tinham um sentido em um idioma não tinham em outro. E aí, por exemplo, a tradução foi meio feiteirada ali nesse negócio de Jonas e baleia, porque no original tá escrito que, alguns relatam, na própria Bíblia, era um objeto que não conseguimos dizer o que era. Não era um animal. A própria palavra baleia talvez foi traduzida errado. Então o que que era? Provavelmente tem indícios que pode ser uma nave. E daí, no mar? Sim. Eles respondem. É isso. E aí vem os OSNIs. Objeto da água, marinho. Certo? Que você aguenta a pressão do espaço, né? Sim. É Não é nada. Pra nós é difícil. Para nós é difícil. Mas tem outros. Por exemplo, o livro de Apocalipse. Quando fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, começa mais ou menos assim. Eu não lembro de cabeça, mas mais ou menos assim. E os 4 vieram do céu. Cada um com uma responsabilidade. Olha os 4. Pode ser uma coincidência muito grande, mas... Cara, mas isso é muito intrigante. E assim, ó... muita coincidência. É muita coincidência. E assim, ó, só pra deixar claro, eu não tô zombando da fé. Ao contrário, isso pode legitimar muita coisa. Até, por exemplo, vamos supor que Jesus realmente era um... Por exemplo, tem um livro chamado Um Alienígena na Galileia. Ele fala muita coisa e que talvez Jesus seria um híbrido. Cara, isso explicaria até os milagres. Como que Jesus tem poder? Entendeu? E como que ele subiu ao céu? Ele foi, sei lá, pra casa? Eu não tô afirmando, mas são teorias muito interessantes. E lógico que tem outras coisas também, sabe? Tem vários relatos. Por exemplo, o livro de Enoque, ele foi tirado da Bíblia. Ele tá na Bíblia da Igreja Católica da Etiópia. Ele foi tirado porque era muito perigoso. Por quê? Porque lá tem muita coisa que tu olha, cara, que tu lê no caso, né? E olha, isso aqui é estranho. É estranho. Os gigantes que são retratados na Bíblia. Quem eram? A gente olha, a maioria deles tinha, tirando os Greys, né? São altos. E aí, cara, tem muita coisa, mas assim, tem o próprio livro de Gênesis, né? Ele retrata, assim, que Deus estava fora da Terra, tipo, ele criou a Terra, onde ele estava. No espaço. Então ali, se fosse olhar, né, tipo, de uma maneira bem chula, então Deus é um extraterrestre, está acima da Terra. Isso é uma coisa lógica, né? Porque Deus é energia, né? Então ele pode ir pra qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Então ele pode ser uma entidade assim também, sabe? E várias outras coisas. E aí, tipo, saindo um pouco da questão da Bíblia, mas voltando nos Anunnaki. Os Anunnaki seria todas as religiões, ela tem um mito sobre algum ser que roubou o fogo e entregou para os humanos. O que seria o fogo? Tecnologia. Aí, por exemplo, alguns retratam como fogo mesmo, outros não. Aí tu pega, por exemplo, Prometeu roubou o fogo do Olimpo e entregou para os humanos. Aí ele foi punido. Quem era Prometeu? Estava acima dos humanos. Entregou tecnologia. E assim vários relatos. Aí vem a questão dos Anunnaki. Os Anunnaki vieram pra Terra. Não tô dizendo que eu acredito nisso. Tô dizendo o relato. Os Anunnaki, o planeta deles, eles vieram do planeta Nibiru. E eles vieram pra Terra atrás de ouro. Por quê? Porque no planeta deles a atmosfera precisava de ouro. Pra se proteger lá, tipo, camada de ozônio, assim, meio tecnológico. E aí eles teriam vindo pra Terra, pra região da Mesopotâmia, também do Egito e outros lugares, aonde eles ensinaram tecnologia para os humanos. E aí tu pega algumas hieróglifos, algumas coisas assim, e esculturas, e... Na parede também, né? Cara, tem muita coisa que é muito esquisito lá. Sabe? Tipo, naves
coisas tecnológicas, tem coisa que parece computador, tem coisa que parece helicóptero, há 5, 6 mil anos atrás. Aí os Anunnaki, quando eles chegaram na Terra, na verdade, eles encontraram os Homo erectus, e aí teriam feito hibridização, cruzamento, e aí surgiu o Homo sapiens. Teria surgido o Homo sapiens. Isso aí é uma loucura. É por isso que os reptilianos, então, fogem da Terra, por causa da interferência dos Anunnaki. Certo? E assim, várias coisas, não tem como falar de tudo, né? Eu também não. Eu não lembro de tudo, né? Muita coisa. Mas então, vamos falar um pouco sobre os filmes? Vamos falar sobre os filmes. Que mostram algumas Assim, raças. a ideia Né? do programa de hoje é mais o foco no filme do Steven Spielberg. Isso, o Dia D. Só que ele seria o filme verdade, né? E a gente encontra na história alguns filmes que foram preparando as pessoas para ir. Por exemplo, eu estou usando a camisa da Star Wars. Eu vou confirmar bem certinho a data da Tá. estreia desse filme. Um que eu quero falar, até aqui, ó, eu vou colocar no computador. Bom, um que eu quero falar é sobre um filme, filmes, na verdade, tem mais de um, muito famoso, foram muito famosos esses filmes. Cocoon. Cocoon seria, então, o nome desse filme, que ele trata um ET que ele tinha vindo e ele parou num lugar que era próximo, os idosos encontram eles, e eles começam a interagir com os idosos desse lar, é tipo um lar de idosos, asilo, isso. Aí eles entram em contato e ajudam esses seres. E os idosos, eles se sentem rejuvenescidos próximo desses ETs, porque eles seriam um misto entre Grey e os Pleiadianos. Então eles são pura luz, então eles usam até uma roupa especial para virarem humanos, assim, sabe? E eles ficam em casulos que os idosos ajudam a esconder esses casulos de onde saem os seres. E aí o filme é muito interessante, Alexandre, por quê? Porque ele trata também muito da questão da vida, da saúde dos idosos e tal. E aí é muito interessante porque, assim, por mais que seja um filme muito antigo, os ETs são meio fiasquentos, se a gente olhar aí, né? Mas tem uma história legal de vida dos idosos, da saúde na terceira idade. E aí até no final do 2 acontece uma coisa muito interessante que eu não vou falar, porque, né, esse filme é muito bom. Ele é uma lição de vida dos idosos e tem o ZT lá. No meio do filme, é meio, sei lá, meio maluco. Então, pra confirmar, o dia D, então, que é o filme da revelação, ele é a pré-estreia dia 10 e dia 11 tá nos cinemas brasileiros. Não sei se talvez vai estrear antes nos Não, Estados Unidos e tal, alguma coisa, mas dia 11, então, tem estreia desse filme aqui no Brasil. então, só voltando, esse aí seria um exemplo de filme envolvendo os nórdicos, os pleiadianos, né? Mas tem também filmes, aí vem dois, cara, que são incríveis. Então, Alexandre, tem dois filmes que mostram os Greys, que eu quero falar que são filmes muito bons, porque é uma tensão desgraçada, que um é o Fire in the Sky, o Fogo no Céu, que até é um relato acho que é Walton, é Chris Walton, alguma coisa assim, eu não lembro o nome dele exato, de uma abdução, que ele passou por experiência. E, cara, esse filme é muito bom. O relato também, o Walton escreveu um livro, né? Ele foi submetido àquela máquina, detector de mentira. Ah, o filme é É baseado numa história real do Walton. Até deixa eu colocar. O Walton. é, Aqui, ó. Travis Walton, o nome dele. Travis Walton. Tá aqui ele, esse senhor aqui, lá nos Estados Unidos, ele trabalhava numa madeireira. E ele ficou 3 dias completamente desaparecido. 3 ou 5 dias, não lembro. Faz muitos anos que eu vi esse filme. Aí ele foi abduzido. E os amigos ficaram malucos. Cara, esse filme tem que assistir. Se tu assiste, olha, nem 5 minutos, o começo do filme, vou assistir até o fim. Porque é uma atenção, cara. Os atores são muito bons. E é baseado na história dele. E aí, né, que nem eu falei, ele foi no detector de mentira, né? E acho que ele foi 3 vezes, alguma coisa assim. Uma vez deu que ele tava mentindo. Uma vez deu que ele tava falando verdade. E outras vezes deu que era informação desordenada, a parte não conseguiu analisar. Daí, ele pode ter treinamento? Cara, pode. Ele pode. Ele pode ter treinamento. Só que foi toda uma comunidade, foi toda a cidade, cara, testemunha. Que ele realmente desapareceu. E, tipo, ele tinha marcas. Marcas da abdução, que teria sido os Greys. Então, cara, esse caso é violentíssimo. Aqui no Brasil a gente tem o caso Cláudia, que eu não vou falar agora, mas é preciso. É o nome da cidade. É Cláudia. Não é o nome da pessoa. E tem também um outro filme muito bom, que é Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Esse filme é muito... Cara, esse filme também é muito bom. E aí, ele relata até o começo da comunicação entre o governo e os alienígenas. Que também são Greys, tá? Só que esses são outra espécie, não desse do Travis Walton aí. Aí é uma comunicação meio por luz, sabe? E por som. Luz e som. Aí eles conseguem se comunicar. Só
Só que daí esse filme é muito, muito antigo. Então os ETs parece criança vestidinha, entendeu? Cara, ridículo. O filme, ele é 100% bom. Até aparecer o ET. Que ainda bem que ele aparece pouco. Ele aparece só no finalzinho e daí acabou o filme. Só que, cara, é muito ridículo. É ridículo, ridículo, ridículo. Mas é muito, assim, até ali. Tipo, ali, 3 minutos depois acaba o filme. E esse aqui já é diferente. O ET ali é... Ali é um cagaço. Também tinha uma série chamada Taken. Muito boa. Eu não lembro se é série ou se é filme, que retrata um Grey também. Ali é muito pesado. A abdução. Esses Greys. Não sei se tu lembra algum. Ah, Sinais? Sinais não é o Grey também? É. Não tá aqui. Daí tem um filme dos insetoides, que é aquele do Tritonopes, Esse filme é muito bom, né? É na África do Sul, né? que a nave cai, fica aqui, assim, daí forma tipo Uma favela. um negócio louco, né? Esse é muito bom. Tem um filme, aquele que é questão de um povo, Ah, A Chegada. que daí também eles desenvolvem uma comunicação. Sim, é uma comunicação. Eu não lembro como é. Eles conseguem ver o futuro, eles não precisam de humanos, É, algo assim. é interessante que esse filme tem. Acho que é Emily Blunt mesmo o nome dela. Que vai fazer agora o GD. E aí ela se comunica e tal, daí ela tem flashes do futuro, né? E daí ela acha que pode ser. E no filme não fica muito claro isso, pelo menos que eu lembro. Se são os ETs interferindo na mente dela. Do que ela se envolveu. Só que tem uma coisa, né? Tem algumas abduções que falam que foi implementada a memória. Então, não sei. Mas ela. Tem uma teoria que diz que os povos são alienígenas, né? Porque não tem explicação de como eles são assim. Não tem. E aí eles seriam também uma vida extraterrestre que veio pra Terra há alguns milhares de anos e tal. Então, é isso aí. Esse é dos polvos, né? Que eles não se encaixam em nenhum que a gente falou, né? Se tu for olhar. Né? Outra espécie. E aí, deixa eu ver se tem mais algum filme que a gente acabou esquecendo. Tem aquele Arquivo X, né? Arquivo X é interessante, a série, muito boa. Porque ela mostra a realidade da ufologia. Tipo, um ufólogo sério, ele quer provar que é mentira. Que muita gente quer enganar. E o Arquivo X, 90%, sei lá quantos casos, era tudo alguém se passando por alguma coisa, ou fingindo alguma coisa, ou inventando alguma coisa, aprofundando. E tem filme dos insectoides, que aparece insectoides, né? E é o... Tu falou Distrito 9, mas tem um que eu não posso deixar de falar. Tropas Estelares. Que é um filme que a Terra monta um exército global para lutar num asteroide que tá pra cair. Esperem jogar na Terra. Aí tem lá uns insectoides assim, cara. Só que esse filme não dá pra assistir criança perto. Ele é sanguinário. Sanguinário, mas também é muito bom. E tem o Nevoeiro e tal. Eu não lembro de outros filmes. Tem os Sinais, né? Que a gente falou, é muito bom. Acho que é insectoide também, não lembro. Espécie. Tem aquele Guerra dos Mundos, que é muito bom. Que daí cai os raios, lembra? Eu não sei se tu assistiu esse filme. Os raios é do Tom Cruise. Ah, sim, esse é muito bom. Tipo, há milhares de anos eles inteiraram naves no fundo do mar e no fundo da terra. E daí a invasão começa com raios. Pra ativar ela. Ativar, só que eles vêm pro raio também. Tem uma hora que o filme para numa reportagem e mostra eles descendo e eles atacam a terra. E tu lembra como eles são derrotados? Porque eles não têm sistema imunológico. Vírus, bactérias matam eles. Até fungo, né? E daí eles são derrotados. Mas eles estão acabando. Eles estão terraformando o planeta, né? Tem uma série que eu assisti agora, da Apple TV, que o nome é Invasão. Também. E aí, é uma nave que fica na órbita, e aí eles são mente coletivo. E aí, primeiro vem, Vira tipo, com insectoide. soldados, assim, mas é uns bichinhos, atacam e matam. Mas é tudo mente coletivo. Cara, é muito doido. Deixa a nossa vaquinha ali. E aí, então, Giacomo, indo pro encerramento do nosso programa de hoje, eu vou fazer um questionamento. Então, diante da imensidão que é o nosso universo, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem 100 bilhões de estrelas. E dessas 100 bilhões de estrelas, provavelmente vamos estar aí, pelo menos um terço delas tem planetas orbitando essas estrelas. Estrelas que a gente vê no céu à noite, e algumas delas têm planetas orbitando. Então, uma galáxia. E aí, no universo observável, são bilhões e bilhões de galáxias. E abrigam, nossa, quantas estrelas, quantos planetas. A lista de planetas já observados pelo ser humano, acho que já passou com 4.000 catalogados. Não, eu acho que sim. Em outros sistemas já Sim. Então, o que mais te assusta diante da imensidão do universo? Eu acho que me assusta ser somente nada. Pois é. Cara, porque daí é uma solidão muito grande. Daí a gente fala isso num planeta de 8 bilhões, né? Sim, mas diante da imensidão do universo. Cara, imagina, por exemplo, assim, ó, se realmente for só a gente, cai um meteoro, acabou.
Não tem mais. Quanta possibilidade. Eu tenho pode muito medo. existir de conhecimento, Sim, isso é muito. não sei, né? Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Eu não quero ver ter nenhum, né, cara? Eu tenho medo, né, cara? É a mesma coisa. A gente pode fazer um dia sobre fantasma. Eu adoro pesquisar. Só que só olhar o vídeo, eu já fico com medo. Pesquisando, eu já fico com medo. Mas eu gosto. Eu não sei o que que é. Né? É. E ET, cara, tu sabe onde eu moro, né? É. Eu preciso contar rapidinho uma coisa, que, tipo, lá é um breu pro lado de baixo da minha casa. É um breu. Cara, às vezes tu tinha que ir pra fora pra desligar a água, fazer alguma coisa, dar uma olhada, depois alguma coisa. Cara, aí tu olha pra baixo, aquela escuridão, e de repente um barulho. Já aconteceu várias vezes. Aí o que é o barulho? Ah, um animal, algum estralo, nada. Cara, eu sempre tive muito medo. Mas eu olhava pro céu e eu nunca vi nada. Nunca vi nada que eu possa dizer, realmente. Já vi luzes? Já. Mas o que que é? Ah, cara, uma estrela, não sei lá o que que é. Entendeu? Satélite. Satélite. Mas eu vou contar uma coisa bem engraçada. Um dia deu um barulhão, cara. Barulho, assim, medonho. E passos. Passos. Eu fico arrepiado só de falar. Passos no chão. E eu, cara, totalmente assustado. Falei, pronto, sabe o que é isso? Eu fui lá fora ver. E a Mas- coragem. Cara, não. Lá fora. Porque, cara, era um barulho terrível, cara. Horrível. E eu, meu Deus. Aí tem a chave, sabe? E aí eu fui pra fora. Cara, Era um ET? era um porco que tinha fugido do vizinho. Era um porco que tinha fugido do vizinho, entendeu? Só que, cara, na minha cabeça, era alguma criatura. Era alguma criatura. E era uma criatura. E o desgraçado passou bem na minha frente daí. E começou a subir lá na subidinha da outra rua. Só que lá é tudo pedra solta, né? E o porco começou a resvalar. E eu tomara que caia, cara, porque eu levei um susto. Mas enfim, tem muitos casos, né, cara? Muito difícil, mas eu me assusto mesmo se for estar sozinho. É muita solidão. Então, para os próximos programas, vamos trazer alguns relatos, algumas histórias. Sim, algumas histórias. Eu até, Alexandre, eu sei que a gravação já tá muito longa, né? Mas eu quero falar só duas coisas ainda, tá? Primeiro, a gente já fez uma gravação sobre alienígena. A gente gravou quase mais de 1h30. E, tipo assim, não que foi melhor, foi muito legal. Essa também foi muito boa. Só que daí o que aconteceu, né? A gente falou de tudo. A gente falou do Astacheran, a gente falou de outros casos. E, por algum motivo, a gravação deu errado. Manipulação. O que será que aconteceu? Será que essa vai dar certo? Será que não é o Astacheran interferindo? Será que ele não tava na tela do computador e apertou alguma coisa? Porque, A verdade não pode ir à tona. lembra? A verdade está lá fora. E aí, cara, o que será que aconteceu? Eu não sei, porque a gente tá gravando agora do mesmo jeito e parece que tá dando tudo certo. Será que foi uma interferência interdimensional, religiosa? Não sei. Bom, e o outro caso é a questão da... Tu falou, né? Quase que eu esqueci, cara. Questão da religião, né? Tipo, religião, daí tal. Mas tem uma religião que é baseada em vida fora da Terra, que eu sei é essa, mas pode ter outras também, né? Eu não conheço todas as religiões do mundo. É a cientologia. Cientologia. Que que um planeta muito distante, não lembro o nome do planeta. Eu sempre achava que era o Nibiru, mas não é o Nibiru, não. Um outro planeta, ele teria... Aconteceu alguma coisa lá que explodiu. Explodiu o planeta, uma catástrofe. E milhares de seres teriam morrido na explosão. E aí elas morreram de uma maneira inesperada. E aí os espíritos desses seres ficaram vagando no universo até chegar na Terra. E na Terra esses espíritos reencarnaram em Homo sapiens. E aí deram origem aos humanos. O que acontece? Não, é bizarro. Só que olha só o bizarro. Lembra que a gente falou até que o Tom Cruise fez um filme de alienígena? Ele é da Cientologia. Ele e outros famosos. Aí um cara inventou essa igreja, Cientologia. Todas as igrejas são inventadas, né? Tô falando de maneira pejorativa. Ele organizou um grupo que querem relembrar a vida passada lá naquele planeta. E daí eles são submetidos a choques elétricos, sessões de choque. Detalhe, cada sessão de choque, ele custa tipo $25 mil. Mas aí é brincadeira, né? Sim, e daí, cara, Bobo. e aí o Tom Cruise, por exemplo, já fez essa sessão. Ele lembrou. E aí ele parou, por quê? Porque teria lembrado da vida dele lá naquele planeta. Todos são seres que são reencarnações da explosão desse grande planeta aí. E daí tem que lembrar, de novo, uma passagem bíblica. Jesus diz: meu pai tem muitas moradas. E daí, biblicamente olhando, isso é maravilhoso, né? Tipo, Deus está em todo lugar. E aí o que alguns estudiosos, entusiastas, que nem eu, pensam sobre essa... Eu não, né? Mas alguns
Não é impossível, então, o Deus ser o Deus de todos os universos. E realmente ter muitas moradas. E se ele precisa estar em todo lugar, realmente tem vida pra ele cuidar em outros planetas. Entendeu? Então se liga com a religião, em alguns casos, assim. E aí, sempre lembrando, né, cara, de novo, a frase, acho que é do Carl Sagan até. Uma coisa extraordinária, ela precisa ter uma evidência extraordinária. Uma explicação extraordinária. Por enquanto não veio. Não veio. E a falta de evidência talvez também seja uma evidência. Eles não querem ser descobertos por enquanto. Esses senhores. Muito bem. Nossa senhora, que viagem já. Espero que tenham gostado, que não tenham se assustado, mas é uma viagem. Espero que tenha dado certo a gravação. E aguardamos as revelações. Né? É isso então, galerinha. Valeu, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Falou.